Bom dia, bom dia, bom dia para todos que me acompanham aqui no Pensamento, Sentimentos e Emoções, que é o nosso bate-papo sobre tudo isso, né? O que pensamos, o que sentimos, quais as emoções que vêm. E dentro disso eu acabo falando muito sobre os comportamentos também de alimentos, né? O que a gente tem em torno disso. Até ontem fiz uma postagem e a minha nutricionista até ressaltou. Você acabou não colocando lá quais são os sentimentos que se apresentam quando você detecta a causa especificamente dos seus sofrimentos. Mas antes disso, eu queria perguntar para você assim, quais os sentimentos que andam permeando aí com você? Você percebe que o sentimento que anda contigo está sendo a insegurança, o medo, a vergonha? Não consegue se encarar diante de um espelho? Ou tirar uma foto de corpo inteiro? Ou mais, anda negativo pra caramba? Só consegue observar e apontar o outro em críticas negativas do que o outro faz? Tá sempre se achando que você é o coitado? Vamos ver. Arroupantes de ódio, de raiva, de ira enfurecida? Anda depressivo? Não consegue controlar os seus ímpetos? Pois é, esses são os males de hoje que nos tornam as pessoas que a gente não quer ser. Quando a gente se percebe com muito medo, com muita insegurança, criticando excessivamente o outro, a gente tem uma coisa que é positiva nisso tudo. Isso significa que está na hora de você se olhar. Quando você observa que o seu nível de crítica ela vai além do que você gostaria de fato de estar criticando, é necessário mudar. Mas quando a gente olha que a gente só critica, ou só vê coisas negativas, de repente se percebe assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, o que será de mim? Ninguém observa que eu estou aqui. São pontos para a gente olhar e significativamente. Por quê? Porque isso são padrões de comportamentos que a gente traz desde a nossa infância. Nossa, Kelly, mas eu sempre fui assim? Não, eu sempre fui uma criança alegre, expansiva, né? Divertida. Só que assim, tem uma máxima que eu coloquei até lá no meu, acho que foi no feed, não foi no story, que eu coloquei lá um postzinho, né? Quando eu sei e aceito o que sou. Quando eu coloquei isso quando a gente já olhou para o problema, já entendeu e acolhe. Mas esse acolher assim, ai, mas a minha infância foi dolorida, eu fui sofrida, eu fui, né, literalmente achei as causas do meu sofrimento, que foram abusos físicos, verbais, que emocionais. Ah, sei lá, meus pais viviam brigando dentro de casa, minha mãe e meu pai me abandonou, ou como eu comentei na última live, meu pai morreu. Eu era pequena, eu não sei o que é isso. Mas assim, o sentimento que gera para a criança, né, a sensação que ela tem é que o pai e a mãe abandonou quando há uma morte. Por mais que não seja isso, que foram outros fatores que levaram a isso, mas ela ficou sem a base estrutural da vida dela, que é a mãe e o pai. Então isso gera, literalmente, uma sensação de abandono, né? Aí tem também a orfandade, questões de infidelidade entre os pais, porque isso gera mais conflitos ainda.
maltratos de diversas formas. E tudo isso a gente vai se percebendo que a gente vai se privando emocionalmente de algumas coisas. Mas o que seria se privar? É não entrar em contato com o que realmente eu estou sentindo, o que realmente cada um carrega em si e acaba abafando a sua essência. E daí todos esses sentimentos de medo, raiva, ódio, crítica, tudo que acaba sendo negativo, a gente acaba pegando pra gente, mas como um meio de defesa, né? Só que nesse processo de meio de defesa, né, com esses sentimentos aí bem arraigados, a gente percebe que a gente vai para um extremo oposto. Porque quando eu sou muito crítico e crítico negativo, porque assim, existe a crítica positiva? Não tenha dúvida. Mas é aquele que você vai lá e elogia o outro e dá uma sugestão para ele melhorar. Isso é uma crítica positiva. Agora, se você vem assim, olha, isso que você fez não foi legal, faça assado. Ou seja, você até deu uma sugestão, mas primeiro você enxovalhou a pessoa de coisas que ela não deveria ter feito dentro de um processo que ela estava fazendo, né? E tem, assim, algumas críticas que elas parecem ser que não são tão negativas, mas quando você só vai tentando impor regras dentro de uma pessoa que às vezes não está acostumada a entender as regras da forma como que ela vem, não fica fluídico. Por quê? Porque, assim, por mais que a pessoa olhe, observe, nossa, mas ele falou tranquilo, falou sossegado, né? Foi apontando o que tem que fazer, o que tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, você não achou nenhuma qualidade nessa pessoa. Quando você não acha essa qualidade na pessoa, automaticamente você só está criticando. Então, nós temos que rever o que são críticas. Tem a crítica construtiva, a crítica que é positiva? É. Mas tem a crítica que ela sempre acaba sendo negativa. Mas porque você está sempre tão centrado e focado em regras e objetivos, né, que estão por aí, mas que às vezes nem são tão reais assim para você, porque você até tenta viver isso, mas não consegue se dar conta, assim, literalmente, que não está dentro desse processo. E aí a crítica, ela vai minando o outro, vai minando, e você acaba minando as relações que você tem. Mas por quê? Não que a crítica seja ruim, mas é porque você tem um nível, um crivo de perfeição, né, que você quer atingir, quer que as pessoas estejam ali porque você sempre foi criticado negativamente lá na sua infância, e você sempre teve que dar o seu melhor e daí você não quer desaprovar ninguém, que você chega num nível assim de, eu tenho que ser perfeito. E aí quando você não consegue, é óbvio que vem a frustração, vem a raiva, vem o medo, vem a insegurança, vem todos esses sentimentos que a gente considera como sentimentos tóxicos. E quando a gente fala desses sentimentos tóxicos, né, a gente acaba fazendo situações e passando para o outro, para as outras pessoas, que isso fica muito forte na gente. A gente faz isso inconsciente, gente. Isso não é real, assim, mas eu tô sendo crítico. Mas eu tô sendo assim. Mas ó, minha infância foi tranquila, foi super legal, né? Meus pais eram compreensivos, me deram de tudo dentro das possibilidades dele. Mas como que eu me tornei assim? E aí é que vem as causas. Porque de um grau, uma forma de um grau ou de outro, todos, todos, de alguma forma, a gente tem uma raiz de sofrimento. Mas todos, generalizando mesmo, todas as pessoas. Em algum grau, em algum momento, você sofreu uma rejeição. E quando você sofre essa rejeição, mesmo que seja coisa simples, como é que eu coloquei esses dias? Dentro da escola, porque as crianças elas são muito elas falam o que pensam, elas são a sua essência, elas são a sua naturalidade. E assim, uma coisa é um pai que educa os seus filhos de uma forma coesa e consistente,
reforçando os comportamentos e as habilidades e os sentimentos dessas crianças, a ponto de que quando ela chega na escola, vem um amiguinho assim que olha que ele não penteou o cabelo, por exemplo, né? Chegou na escola lá de cabelo em pé. Não se prestou atenção, que saiu dessa forma, e o outro amiguinho olha lá e kkkkkkkkkkkkk, dá risada e solta assim, oh, esqueceu o pente, né? E esse cabelo tá aí, Black Power, e vem todas as brincadeiras de adolescente. De adolescente não, né? De criança mesmo. Ele tá sendo sincero, cara, você não penteou o cabelo, mas não é só, ou você não penteou o cabelo. Vem toda a questão que você tá engraçado, que você parece um palhaço, quebrou sua escova de cabelo, dormiu e acordou e veio pra escola, né? Enfim, coisas assim que vão, quando você é criança, que quando você tem um pai e uma mãe que não sabem fortalecer as suas habilidades e competências, essa criança não vai conseguir levar esse cabelo todo despenteado numa boa. Aí o que acontece? Naquele instante, naquele ponto, naquele momento, ela sente que o bullying, né, que a gente chama hoje o bullying, que aquele momento de bullying que aquele colega fez gera dentro dessa criança, né, emoções que causam um sofrimento enorme, ou seja, naquele momento a causa foi o meu amigo me maltratou, o meu amigo me rejeitou só porque eu estava com meu cabelo bagunçado e ainda fez piadinha de mim. Só que como essa criança não está fortalecida, né? A sua vida está em conflito, porque a gente tem N situações. Às vezes eu não consigo conversar com meu filho, com a minha filha, porque simplesmente estou assoberbado. Eu não consigo olhar para essa criança e dizer assim, meu filho, você é lindo. Simplesmente olhar para essa criança e dizer assim, nossa, a sua capacidade de montar esse castelinho aí que você está programando há tempos com essas cartinhas, né? E falando agora no contexto bem do isolamento, que as crianças estão muito em casa, cara, que bacana, você conseguiu construir um castelinho de cartinhas, né? Que capacidade incrível, porque ali nesse momento que a criança construiu esse castelinho, né? E você nem notou, se duvidar, passou ali feito um tufão e derrubou todas as cartinhas, mas ele aprendeu a paciência naquele momento. O que mais essa criança pode ter ali? Coordenação motora, porque ela não pode derrubar essa cartinha até chegar no topo, né, desse castelinho. Ou, né, que nem as minhas filhas, né, elas querem montar uma caixa de papelão. Cara, elas estão tendo a paciência fazem 3 semanas que elas acham caixas, e como a gente não tá saindo, é caixa de que vem de casa mesmo, né? Como produtos que a gente tem comprado na internet, para alimentação e tudo mais, que vem em caixas e elas estão guardando as caixas. Que paciência, né? A minha lavanderia tá que é só caixa. Depois eu mostro para vocês lá, caixas de todos os tipos, todas as cores. E cones de papel higiênico e papel toalha. Lá vão ter, porque elas querem fazer, já estão até programando detalhes da casinha. Quando elas fizerem, quando elas construírem, aí junto com o pai eu envio para vocês. Mas assim, é um processo que está sendo construído naquele momento e que se você não valoriza esse pequeno detalhe, por exemplo, ali, cara, não penteei o cabelo hoje. Poxa, mas olha a coordenação que ele tem para fazer aquele castelinho. Você já parou para elogiar o seu filho hoje dentro de alguma coisa que ele fez em suas habilidades, suas competências? Isso reforça e o torna um adulto menos crítico. Porque ele vai olhar as coisas e vai conseguir ver o prazer de ter, por exemplo, uma casa bonita, um pedreiro que simplesmente fez uma casa bonita. Por quê? Porque ele teve paciência lá de pegar todas as caixas de todos os lugares e um dia construir uma casa. Simples ou não, mas construiu.
E o fato de ter tido essa paciência, o fato de planejar, né, são questões de habilidade de uma criança em que a gente não observa, mas que está ali o tempo todo. As minhas filhas são muito vaidosas, né? E tem a quem puxar, em especial das minhas cunhadas. E elas vão ali, eu digo cunhadas porque as minhas cunhadas são bem vaidosas mesmo, e quando elas estão juntas, elas pedem para as tias emperequetar elas e arrumar os cabelos delas e tudo mais. E eu as deixo, porque eu acho isso tão lindinho, porque durante muito tempo eu não tive esse ponto de referência, porque minha mãe provavelmente teve que trabalhar muito cedo, fazer as coisas muito cedo, então eu não tive esse ponto de referência de vaidade. Então, assim, por mais que eu esteja aqui, né, me apresentando com vocês, estando aqui de florzinha no cabelo, de batom e tudo mais, mas assim, é um processo que eu construí. E normalmente esse horário, né, por eu acordar muito cedo, elas não estão acordadas. E como assim, dentro dos meus processos, né, eu acabo não me maquiando o tempo todo, não me arrumando o tempo todo, né? Porque durante muito tempo isso não foi importante para mim. Eu não olhava para minha autoimagem, porque eu estava lá dentro das minhas dores, né? Dentro dos meus medos, das minhas inseguranças, e não fazia o que tinha que fazer. Então, assim, quando você encontra a causa, a raiz do teu sofrimento, né? E às vezes não é um, às vezes são vários, às vezes não é só o bullying daquele coleguinha que fez o cabelo, mas muitos outros, como maus tratos, né? Que eu coloquei, são as violências, os abandonos, as brigas e as discussões que você tem dentro de casa, como os familiares, tudo isso vão gerando um impacto emocional que geram todos esses sentimentos. Mas se ninguém um dia te elogiou pelas suas habilidades, pelas suas competências, ou até pela sua beleza, porque não tem problema nenhum elogiar pela beleza, mas elogiar pelo que a pessoa é realmente. Esse é o fundamental. Por habilidades que ela tem, por ela saber. A minha filha mais velha, ela é muito inteligente, assim. E aí, ontem ela tava com uma dificuldade simples em matemática, sabe? Mas que daí, como os processos são diferentes, né, de educação de 40 anos atrás para os dias de hoje, né, eu falei, filha, presta atenção na professora, você é capaz, você é inteligente. Ela foi lá assistir o vídeo, mesmo ela não querendo mais assistir, porque ela já estava cansada, ela já tinha visto, né, ela foi lá e assistiu e ela resolveu daí em 5 minutos, porque a capacidade e a inteligência dela é muito grande. Aí quando ela terminou, eu fui lá, comemorei com ela, falei, cara, você é incrível, você é inteligente mesmo. É uma questão só de tempo. Isso não vai deixar determinar que ela é burra, né? Mas muitas vezes é o que a gente prega pra criança. Cara, você tá com preguiça, você é burro. Ela só tava com preguiça de rever o vídeo, mas não quer dizer que ela era burra, muito pelo contrário, ela é super inteligente. Então, assim, a gente acaba se perdendo no que vai falar com a criança, se perdendo em perceber o que ela é realmente na sua essência, né? E acaba causando com as falas sentimentos que a diminuem. Ou nós recebemos isso na nossa infância a ponto de nos diminuir. E a gente não consegue ter esse discernimento, assim, deixar isso mais claro. Mas por quê? Aí entra até uma frase que eu coloquei lá, né? Que é o reforço das emoções, né? Você foi tantas vezes taxado de burro que você acha que é burro. Você foi tantas vezes criticado, criticado, criticado que você vem com uma questão de perfeccionismo. Você tem que ser perfeito. Só que você carrega uma culpa gigantesca para ser esse perfeito. E até fazendo um paralelo ontem com um atendimento que eu fiz, né, de uma cliente, ela veio justamente com a culpa, assim, ela vem assim porque ela precisa ser perfeita em todos os âmbitos. E aí, o perfeccionismo dela não faz ela perceber a mulher fantástica que ela é e principalmente a luz divina que está dentro dela e ser suave enquanto mãe.
Daí eu falei pra ela assim, olha, fique bem tranquila e ainda falei assim que ó, a frase do mantra dessa semana pra ela era está tudo bem. Por quê? Porque assim, criança é uma caixinha de surpresa, né? E aí, de novo, né, eu falo muito sobre a criança em alguns aspectos, porque os nossos impactos que a gente tem enquanto criança reforçam de fato o que a gente faz no nosso dia a dia e que muitas vezes, se a gente não pensa, não consegue ressignificar aquilo que foi vivenciado na infância, e eu digo ressignificar mesmo no sentido de acolher, porque é quando, que nem eu coloquei lá, quando eu sei e aceito o que sou. O que eu quero dizer quando eu sei e aceito o que sou? É que tudo que eu vivenciei na minha infância, por mais sofrimento que tenha sido, que você já saiba a causa, que você compreende da onde que vem isso, é, quando eu falo aceitar, gente, é uma questão de acolher a si mesmo. É praticamente você se embalar, você se dar colo. Cara, se você foi, se o seu pai era violento, bebia e te maltratava, te dava umas porradas quando chegava em casa bêbado, né? Ou era esse ser crítico quando bebia exacerbadamente, você para, você pensa, ok, era o que ele sabia fazer. Eu era uma criança e achava que a culpa dele ter bebido era minha, porque eu não fazia daí as coisas direito e ele vinha e descontava em mim. Porque é isso que uma criança pensa, né? Ela acha que a culpa é dela, porque o mundo dela é o eu, né? Eu é o ego central o tempo todo. Só que você cresce. E daí você não é mais uma criança, o mundo não é mais o seu umbidinho ali. Você tem que sair do seu umbigo um pouquinho e olhar o externo, olhar o mundo de uma forma geral. Então você não vai ter mais só o pai que te bateu, o pai que te abusou, o pai que te emocionalmente te detonou, né? Fisicamente, verbalmente e tudo mais. Você já saiu desse mundo, né? Você já é adulto. E daí o que você vai fazer com isso? Você precisa ressignificar, né? E aí é quando você tem filhos que muitas coisas vêm à tona. Eu até coloquei uma frase aqui, né? O amor e a afeição dos pais são essenciais para uma criança, né? O amor e a afeição dos pais são essenciais para a felicidade, a alegria e a segurança de uma criança. Então, assim, quando você consegue transmitir esse amor para o seu filho, mesmo que seja uma barreira, porque muitas vezes a gente não consegue dar o que não tem, né? Mas é acolher, assim, o que eu quero dizer com dar o que não tem? Porque se você, na sua infância, você só foi maltratado pelo seu pai, pela sua mãe, você foi castigado, você foi, né, sofreu todos os maltratos, talvez às vezes não é nem com você, né, como eu coloquei lá, a orfandade do divórcio, né, os conflitos dentro de casos internos. Às vezes não foi exatamente com você, mas você ouvia tudo aquilo. Você ficava lá no seu cantinho, na frente da televisão ou no seu quarto e ouvia as discussões entre seu pai e sua mãe, ou entre um outro irmão, algum ente querido. E isso vai gerando emoções, mesmo que não seja diretamente contigo, mas geram emoções, geram impactos emocionais, porque a criança, por ela ser o ego, né, ela ainda pensa muito só nela, é sempre ela, então ela acha que ela é culpada. Não foi com ela, não tem nada a ver com ela, tá lá com o cunhado, com a mãe e o pai, mas essa geração de conflitos que ela presenciou dentro de casa e se depois não é conversado, no sentido de que criança não tem que se meter nisso, porque muitas vezes é o que a gente fala para as crianças, é centrar assim, ó, eu briguei com a sua mãe, eu briguei com o seu tio, eu briguei não sei o quê. Não tem nada a ver com você, com o que você é o meu filho, deixar claro, porque brigas são normais, né? A gente tem desentendimento, a gente tem conflitos enquanto adultos até para tentar se resolver.
E é natural, porque você é essa essência. Se você é uma pessoa explosiva, você vai deixar de ser explosivo de uma hora para outra? Não, você precisa se trabalhar. Você precisa encontrar um profissional que te ajude nesse sentido. Mas assim, quando você vai para o teu filho, por mais que você seja explosivo, é você deixar claro que a sua explosão não tem nada a ver com essa criança, né? Com o sentimento que você tem para essa criança. É deixar claro que você continua amando ela, da maneira que você encontrar para falar isso, né? Porque eu já falei em algumas lives, né, que a minha mãe, ela não era e não é de falar, né? Mas a minha mãe, mesmo a sua singeleza, humildade, eu digo aí humildade até financeira mesmo, o que ela faz para dizer que me ama? E até daí entra na linguagem do amor, né, como fazer algumas coisas. Ela me dá presentes. E assim, até eu conseguir desmistificar que esse era um processo da minha mãe, dela chegar. E claro que essa é uma das linguagens do amor que me afeta muito, né? Se alguém chega com um mimozinho, um detalhezinho, cara, a sensação que eu tenho por ter vivido isso na minha infância é a sensação de uau, né? Essa pessoa gosta de mim, né? Vem aquela sensação porque é uma memória. E daí, assim, eu demorei para ressignificar isso e mostrar para as minhas filhas que elas não necessariamente precisavam de presentes, porque isso era a linguagem do amor que a minha mãe tinha para comigo, para dizer o quanto ela me amava. E ela faz isso até hoje. E tá tudo bem, né? Ela não precisa se sentir culpada porque ela não fala, né? Eu tenho feito esse exercício com ela, né? Um dia, quem sabe, ela aparece por aí, né? Nas lives, a gente divide alguma coisa. Mas é um processo muito grande porque ela não é de se expor. Mas ela já conseguiu pelo WhatsApp, assim, uma coisa mais informal, né? Eu diria. Ela conseguiu dizer eu te amo pelo WhatsApp. Eu, uau, não acredito, assim. Deu, meu Deus, ela falou, eu te amo. Não, foi um presentão quando ela falou isso, né? Foi muito bom, foi uma sensação maravilhosa. Mas tete a tete, frente a frente, né? Ela não disse. Tanto que, assim, vocês nunca vão me ver eu fazendo um story com a minha mãe, porque ela realmente é extremamente envergonhada, introspectiva. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar invadindo ela, né? Eu até faço em alguns momentos, assim, já fiz mais, mas eu percebo que ela fica muito desconfortável, então eu não vou fazer. Aí o que ela faz nesses momentos, né? E nesse final de semana não teve realmente story além da barraca e do alimento que a gente fez ali assado, por isso. Porque a gente amanheceu, acordou e foi visitar os meus pais, porque há muito tempo a gente não via os nossos pais, né? Eu e meu esposo. E eu não coloquei nada dela, nem que a gente foi lá, porque primeiro porque a idade dela, né, ela já entra nessa fase de você não pode estar indo visitar mesmo, né, uma senhora já de idade. Mas assim, o fato dela não gostar de se expor, eu simplesmente respeitei. Então não tem story. Por mais que eu tivesse feliz e radiante de estar vendo a minha mãe, de estar abraçando ela, eu até pensei, né? Eu falei, cara, mas aí eu vou estar feliz, né? Eu tô feliz, mas eu vou gerar um desconforto muito grande. Então eu respeitei ela. E daí no final das contas eu tava quase indo embora já, né? Porque ó, como não dá pra pernoitar e ficar por lá, mesmo sendo uma cidade e outro lugar, ela primeiro sabe que eu gosto da cor vermelha, né? E ela tinha uns potes assim de gelatina, né? Com um pote grandão e vários pequenininhos assim que ela quase não usa. E eu nunca falei nada pra ela, mas ela sabe que eu gosto de vermelho. Aí o que ela fez? Como eu gosto de coisas chamativas e tudo mais, ela simplesmente, oi, tudo bem, Lia? Bem-vinda. Ela simplesmente pegou o kit do potinho lá que ela usa muito de vez em quando e ela sabe que eu gosto muito de gelatina e já viu eu postando uns stories de gelatina e ela me deu de presente para dizer, olha filha, o quanto eu te amo. Porque a linguagem do amor dela para dizer que ama a gente, eu e os filhos e o meu irmão, né, que somos os filhos dela, é através do presente.
Só que assim, eu sei que, não sei exatamente o que ela vivenciou, mas eu sei que o passado dela, né, as causas do sofrimento dela, geram justamente nessas dores, esses sofrimentos, e que a gente precisa acolher. Tá, eu passei por maus tratos, meus pais se separaram, tinham conflitos dentro de casa. E ok, mas isso foi com eles. Eu já sou adulto, eu sou grande, eu posso me preservar. Eu não preciso ficar repetindo isso, né? Essas brigas, essas discussões com os meus filhos. Fazer com que eles presenciem, né? Eu não preciso aclamar e sufocar tudo isso. Então a gente pode sim e deve fazer diferente, mas daí é deixar bem claro para essas crianças que presenciam essas brigas, essas discussões, ou que ouvem, quando você está mais centrado, mais tranquilo, e dizer assim: olha, isso é da mamãe e do papai, isso é comigo e com o seu tio. Eu tenho esse comportamento que esses momentos, esses roupantes de que vem a emoção à tona e eu não consigo segurar. Mas assim, não quer dizer que eu te ame, que eu deixei de te amar, né, para criança. Porque daí isso diferencia a criança, né? O cuidado que você tem com a criança no sentido assim, olha, não é com você. Você tem uma habilidade, uma competência fantástica, né? Você é uma criança linda, você é uma criança que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas não exatamente dizer que, né, não é dizer, né? O que eu quero dizer, o que eu quero colocar aqui é: deixe claro para a criança que quando você está brigando, discutindo com alguém, isso não tem nada a ver com ela, porque ela acha sempre que a culpa é dela, né? Porque a criança tem esse senso de que o mundo é só dela. É ela no centro do mundo e tudo gira em torno dela. E de fato é, porque uma criança até 10, 12 anos, a gente faz isso mesmo, né? É, para comer, para beber, para tomar banho, ela em todos os momentos. Principalmente quem é mãe, a gente sabe que a gente coloca a criança sempre em primeiro lugar nesse sentido. Primeiro por cuidado, por atenção, por diversas situações. Só que nos outros âmbitos também isso acontece, só que daí é dela pro mundo. Ou seja, minha mãe e meu pai estão brigando, ai, é por causa dela, ai, porque eu esqueci de levar a xícara que estava na mesa lá na pia e a minha mãe gosta que leve lá na pia, por exemplo, né? E daí então eu não levei e eles estavam de repente discutindo na mesa, então, ai, a culpa é minha. A criança se sente culpada por aquela briga, por aquele desentendimento entre os pais ou os outros cuidadores ou quem mais está na casa. A criança não tem esse discernimento que isso é deles, eles que se cuidem. A gente que tem que falar isso para eles: olha, eu estava brigando, discutindo com a sua mãe, eu sei que você ouviu, mas tenha ciência, é um problema meu e da sua mãe, não quer dizer que eu deixei de te amar ou que você tem culpa de alguma coisa. A gente que tem que ter isso claro, que você pode brigar, você pode espravejar, que você pode ser explosivo numa boa, mas deixar claro que isso é seu, que a criança não precisa se sentir mais ou menos em qualquer instância. E aí é onde a gente reforça: olha, você é uma criança incrível, você é paciente, você é isso, você é aquilo, todas as habilidades, as competências, a forma da criança ser e ressaltar. Então, assim, o cuidado com a criança vem em primeiro lugar. E aí, depois que você consegue captar desses momentos quais são as causas da sua dor, que se foi lá o seu pai que brigava demais com a sua mãe, ou até mesmo com você, você compreender essa dor, acolher essa dor. E aí, quando eu digo acolher, é olhar você enquanto adulto, não mais uma criança, e acolher tudo isso que vem. Aí até a minha nutricionista apontou, né, quais os transtornos que isso pode causar. Tem muitos transtornos que isso pode causar. Um deles, no meu caso, né, falando da minha experiência, foi o transtorno alimentar. Eu conheço pessoas que foram para o lado oposto, que tiveram anorexias. Toda vez que vem alguém brigando, discutindo ou coisas do gênero,
ela entra em cataclismo e não consegue comer mais e se bloqueia para alimentação, seja ela do jeito que for, e não come. No meu caso, foi o oposto. Eu vejo uma briga, uma discussão, ou se eu entro em conflito com alguma coisa, e aí vem até outras questões, porque enquanto eu era criança eu não tinha voz, eu não tinha. Não me davam liberdade de falar. Aí era literalmente, a gente faz isso com criança, ó, fica quieta aí, dá alguma coisa pra criança comer, né? Então eu acabava eu brinco, né? A gente vai sufocando as emoções, os sentimentos com a alimentação. E sem querer, durante acho que 9 anos que eu fiz terapia, não foi terapia, foi psicoterapia, né? Que é com um psicólogo ali formado, recém. Eu literalmente, eu terminava de entrar em contato com uma dor que ela acionava ali, né? Eu trazia para o consciente, mas eu não queria ver aquilo, eu não. E eu já tinha feito a bariátrica, porque essa profissional que ficou comigo, o nome dela é Cris Lucchesi, eu não lembro o sobrenome, é Cristiane ou Cristina? Cristiane Lucchesi. Ela ficou comigo durante 9 anos, foi assim fantástico, me ajudou a entrar em contato muitas vezes com essas dores, mas o que eu fazia? No final do processo que eu tava com ela ali, que daí eu mesma ali, como é que a gente fala? A gente se dá alta, né? Se deu alta. O que eu fazia com ela? Eu falei assim: olha, eu sei, eu entendi, eu sei qual é a dor, mas agora eu preciso comer. Eu falava isso, eu falei, eu preciso comer, ou seja, sufocar esse sentimento que tá aí, porque eu não tô aguentando, né? Cara, eu tava falando pela primeira vez as minhas emoções, os meus sentimentos. E eu fui comendo, 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 e sempre comia, né? E isso era lá atrás, antes mesmo da bariátrica. Aí depois da bariátrica, daí entrando em contato com essas emoções, engolia de novo, mesmo eu conseguindo falar com ela ali que era um outro momento, era um momento novo, né? Oi, bom dia, me. E mesmo assim, sendo um momento novo que eu estava conversando com a minha psicóloga naquele momento, era um momento, um lugar seguro, completamente confortável, que eu não precisava de fato me esconder, nem nada parecido. Cara, fantástico! Só que, como eu não sabia como direcionar aquilo, e era a primeira vez que eu estava entrando em contato e falando com uma pessoa que estava num lugar seguro, né, que a gente chama de set terapêutico, essa linha ali do profissional, e eu terminava e falava assim, ok, agora eu não tô aguentando isso e vou comer. Naquele momento eu não tinha consciência, mas era um transtorno alimentar que o que eu fazia? Eu terminava a sessão e falava das dores, dos sentimentos, tudo que estavam ali. Eu ia, olha, eu preciso de um bolo de chocolate, eu preciso de um café com leite, eu preciso de aquecer a minha alma depois de ter entrado com tanta dor, com tanto conflito. E daí eu não sabia exatamente que alimento eu poderia colocar para dentro para não mais ganhar peso, né? Eu sabia que tinha que ser um alimento confortável. E daí, por já ter passado pela bariátrica, o alimento mais confortável e fácil de você se alimentar, óbvio, o chocolate. Então, qualquer coisa que era mais quente, mais agradável, era o chocolate. Mas assim, a gente tem que ir olhando realmente essas emoções. Só que o que hoje eu sei é quando eu entro nesse estado, eu não preciso ir mais para o chocolate. Eu posso ir caminhar, ponho a minha máscara e vazo, né? Vamos caminhar, vamos. Ah, não consigo agora porque não tem ninguém para ficar com as crianças, com as minhas filhotas. Então, vou respirar, vou respirar, vou respirar, vou respirar, né? Tomar água, eu brinco que a água dos santos, né? A água benta, você põe na água, não engole e respira, né? São algumas técnicas que a gente acaba desenvolvendo aí para fazer diferente. Mas quando a gente vai entrando com esses sentimentos, né? Quando você toma consciência das causas que te levaram a esse sofrimento, uma das coisas que eu coloquei lá é o aceitar e tomar para si. Aí
o jeito como foi, da maneira que foi, é se acolher para tudo isso e simplesmente dizer um sim para tudo isso, porque você não tem como mudar o passado. Você pode fazer aqui nesse momento, no seu presente, quando você percebe isso, aí sim, fazer de forma diferente a ponto do que o seu futuro seja modificado. Voltando lá ao assunto da alimentação, né? Naquele momento que eu entrava em contato com o meu passado, que me gerava as mesmas dores que naquele momento, né? Eu coloquei esse final de semana que foi aí a experiência com os alimentos com a minha filha, né? Ela ficou tão nervosa e eu fiquei mais nervosa ainda e quando eu vi eu tava com aquele já ímpeto, né? Meu Deus do céu, tá queimando, né? Que dificuldade, que sofrimento, não sei o quê. E eu foi onde vieram os flashes de quando eu era criança que me obrigavam a me alimentar o que tinha, né, e da pior forma possível, que eram brigando, que era discutindo, que era ameaçando com o chinelo na mão, ou literalmente me forçando a comer. E eu veio aquilo tudo na cabeça, e, meu Deus, foi me dando uma agonia aqui, uma sensação horrível. Aí eu consegui respirar, deixar ela tranquila e sair de cena, né? E ali eu compreendi a causa do meu sofrimento da alimentação, vindo e vindo e vindo com tudo isso, né? Eu sabia o que eu passei, eu sei o que eu passei lá atrás no meu passado, eu sei quais foram as causas geradoras as causas que me geraram dor, né? E agora a como controlar esse ímpeto novamente foi respirando ali naquele momento, porque eu não tinha como sair, né? Já era de noite e tudo mais, então foi respirando. Em outro momento, eu ia deixar ela e ia simplesmente comer, 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 comer até. Pronto, agora eu não preciso mais olhar para isso. Agora eu já tô saciada, já tô confortável, já tá tudo bem aqui dentro do coração de novo e ok. Mas naquele momento em que aconteceu, a minha memória foram de lembranças de ter vivenciado o que eu estava vivenciando com ela, né? E percebido o quanto isso me gerou, assim, situações de memórias que foram marcantes e eu já nem lembrava mais. Mas eu percebi que sem querer eu estava indo para um comportamento que era o que eu conhecia, que era de brigar, que era de obrigar a comer, que era de fazer coisas que faziam comigo. Mas naquele instante eu falei assim: opa, eu não sou mais aquela criança em que tem que comer o que o adulto está me obrigando a fazer. E eu não preciso fazer isso com a minha filha. Mas foi assim, um milésimo de segundo, trazendo para o consciente, eu acho que até um milésimo de segundo mesmo, trazendo para o consciente e mostrando para mim mesma que, em primeiro lugar, é um outro contexto, eu sou adulta, eu posso controlar as minhas emoções nesse sentido, a ponto de ressignificar tanto para mim quanto para minha filha. A princípio veio o conflito, né? Poxa, mas ela não come, vai adoecer, tudo aquilo, né? Ou quando coloca no prato, coloca. Porque daí, como ela tá experienciando, vai um monte de coisa fora. Aí, assim, vem os duelos, né? Tem que comer, não pode jogar comida fora. Aí vem a questão da escassez, e vai vindo e vai gerando um monte de coisa. E daí, automaticamente, esses transtornos alimentares vêm junto. Mas é ressignificar, é ver da onde que vem tudo isso. Por que vem essas culpas, as vergonhas que a gente sente, a nossa imagem que está desfavorecida, né? Que a gente não consegue se olhar mais no espelho, se maquiar, por exemplo, colocar uma roupa bonita. Se você não gosta de se maquiar, tudo bem, mas colocar uma roupa bonita, ficar bem consigo mesmo, olhar para si, a sua autoimagem, como é que tá? Como é que você se posta perante o outro? E tudo isso vai influenciando e vai fazendo diferença na nossa vida. E assim, são detalhes, são pequenas coisas. Porque quando você consegue compreender a causa, observar a dor, que seria o sentimento ali na sua essência, e ressignificar que você não é mais aquela criança que sente toda aquela dor e que você pode fazer diferente, aí entra eu acolhi o sofrimento que teve. E aí eu falo acolher
Não vou julgar quem fez isso, porque assim, no meu caso eu nem lembro, eu suspeito quem são as pessoas que fizeram aquele abuso naquele momento da alimentação. Olha, você tem que comer porque você não come isso, não come aquilo, vai ficar doente e não pode desperdiçar comida, né? Tinha as duas questões juntas. Ok, eu não lembrei. Eu lembrei da cena, lembrei das cenas, eu lembrei das situações, mas não lembrei da pessoa. Mas tem outras situações que eu lembro muito bem das pessoas. E aí tudo bem. Eu não vou agora ficar com ódio dessa pessoa porque o que ela me fez foi eu agora tenho um escape, né? Pelas emoções, pela alimentação. Era o que ela sabia fazer, porque naquele momento lá, há 40 anos atrás, desperdiçar comida, não ter o que comer e ali eu, em plena criança, né, fazendo dengo para comer, porque não gostava disso, não gostava daquilo, e daí eles me obrigavam a comer e tudo bem, porque era um momento de escassez no mundo inteiro há 40 anos atrás. Eu lembro que tinha fila para o leite, você tinha limitação para comprar arroz, feijão, óleo. Eu lembro assim vagamente de algumas situações que eram muito pertinentes. Então, assim, é claro que tem todo um contexto em volta disso, mas hoje eu não tenho mais isso. Hoje, assim, se a minha filha jogar um prato de comida fora, é desconfortável? É, que a gente sabe que isso ainda tem muito no mundo, que é pessoas que não comem. Mas assim, o fato dela experienciar aquele arroz e feijão que foi colocado ali para ela e ela experimentou uma colher e o restante ela jogou fora, é tudo bem. Aí vai da consciência tanto de eu permitir que ela pegue mais ou não. Mas aí é estar tudo bem mesmo, sabe? É acolher que era aquele momento da minha infância em que todo esse processo de escassez que tinha fortíssimo naquele momento, de que nem sempre os pais tinham para dar o que comer pra gente, né? Era escasso mesmo, então se acabasse antes do tempo, também era um problema, porque o mercado não liberava para você comprar de novo, né? Mesmo que você tivesse posses, e eu digo posses no sentido de dinheiro, mesmo que você tivesse dinheiro para ir lá no mercado comprar, não era liberado isso, né? Então tinha muitas questões juntos. E aí é acolher esses cuidadores que cuidaram daquele momento, seja mãe, seja pai, seja quem for, os avós, que normalmente naquela época acho que nem tinha creche assim, né? Como tem hoje, que as escolas ficam com as crianças. E hoje a fartura ela é diferente nesse sentido, né? Não é a fartura de falta, mas é a fartura de ter, mesmo quem tem uma condição financeira menor, as escolas promovem isso, né? As escolas públicas elas dão essa qualidade de alimentação mais adequado para as crianças. Então não tem esse parâmetro mais, isso já não cabe mais. E aí é entender e acolher essas pessoas, aquele momento, e tudo bem, e não julgar, e não dizer que ai, por causa daquele adulto, hoje eu como feito, né? E pegar a responsabilidade para si. E aí, quando a gente pega a responsabilidade para si, percebe esses sentimentos ali que às vezes fica, a culpa, o ódio, a mágoa, o rancor, né? E ressignificar, né? No meu caso, assim, a culpa leva muito ao perfeccionismo. Então, muitas vezes eu faço as coisas e se não tiver perfeito, eu entro em conflito. Mas é acolher que, né, hoje não cabe mais isso nesse sentido. E é um trabalho diário, constante de se olhar e de se observar. E aí, quando a gente consegue, né, que nem naquele instante que veio o feedback com a minha filha, foi, caraca, ali foi assim, primeiro um choque, porque eu não lembrava disso, eu só estava indo para um padrão que era o que estava guardado na minha memória, né? E daí eu percebi e eu, meu Deus, eu tô fazendo igual. Eu não cheguei a fazer, né? Mas tava no ímpeto de fazer igual, de brigar com ela porque que ela não queria comer. Aí fui respirando, e em momentos seguintes eu acolhi, puxa, mas tá tudo bem hoje. Hoje eu não tenho por que brigar com ela, hoje eu não preciso comer se ela não comer, porque durante muitos anos o que eu fiz era comer,
não era nem comer, né? Eu esperava elas comerem e daí o que sobrava eu comia, porque não podia jogar fora. Isso é uma fala que algumas pessoas até dão risada quando eu falo, mas isso é muito forte na mãe. Em qualquer mãe é muito forte. Só que aí, ó, o meu fato é porque eu não queria que as pessoas brigassem com elas, né? Então eu esperava elas comerem e daí o que sobrasse do prato delas eu ia comer, principalmente quando a gente ia para fora da nossa casa. Mas as mães em casas, eu tenho certeza, aí eu falo bem especificamente para as mulheres que têm filhos, né, e que têm essas questões alimentares muito forte. O que as mamães fazem? Elas pegam o prato delas, pegam o prato do filho, o filho tá comendo e ela vai comendo. E tudo bem, não tem problema nenhum. Só que aí o filho deixou o prato dele inconscientemente, porque ela tem a crença lá, ó, lá no córtex, lá embaixo, de que não pode jogar comida fora. Aí o que que essa mamãe faz? Ela come a comida do filho. É um impulso imediato de que, ele não comeu, tá bom. Aí tá ali conversando, não sei o que, ele é bem inconsciente, porque não traz pra consciência, e vai lá e vai comendo o resto do filho. E nem percebeu que é o resto do filho. Tudo bem, mas é meu filho, não tem problema nenhum. Mas a questão não é mais o resto do filho. É a questão que, inconscientemente, você tá com a crença de que você não pode jogar comida no lixo. Aí você tem a crença de que, porque é do meu filho, então tá tudo bem. Só que você nem prestou atenção que você não precisa mais desse alimento. Porque você já tinha se alimentado com a comida que estava no seu prato, né? Eu fazia para minhas filhas não se sentirem agredidas por qualquer outra pessoa, porque eu sei que elas comem medianamente bem, mas que muitas vezes elas jogam fora porque não querem mais, né? E aí é uma luta interna, porque como eu fui criada em que comida não poderia ser jogada fora, e daí o que eu fazia? Como eu não queria jogar comida fora, eu não queria que brigassem com ela, eu tinha esses dois pontos. Eu esperava elas se alimentarem e ia lá e comia o que sobrava delas. Daí, se eu sentisse vontade de comer mais, daí sim que eu ia escolher o que comer. Mas até então não era assim, né? Hoje eu me permito escolher o que eu vou comer. Eu até muitas vezes faço as refeições um momento antes ou um momento depois delas, normalmente é depois, porque como elas têm horário para escola e tudo mais, eu espero elas se alimentarem, eu vou até tentar sincronizar aí pra gente se alimentar junto, para eu comer só o que tá no meu prato. E assim, se sobrou, eu mesmo falo para elas, vai lá e descarta no lixo, né? Vamos prestar mais atenção para não colocar excesso no prato, para não ter que jogar fora. É apenas isso que eu falo. Mas outro momento, não, elas saíam da mesa e ia lá, disfarçadamente, inconscientemente, e alimentava-me do resto delas. Gente, eu não falei nem a metade do que eu queria falar, nosso tempo já tá esgotando. Olha, eu acho que tem um monte de coisa aqui para falar sobre a insegurança, sobre os medos e as causas dessas rejeições, né? Tem muito mais coisas aí a fundo. As dores, né, que vem com isso. Então, eu acho que eu vou trazer para a próxima live aí da próxima semana para falar um pouquinho mais sobre essas causas dos sofrimentos e sentimentos que vêm aí e principalmente os transtornos, nesse caso os transtornos alimentares, porque é o que eu estou trabalhando mais junto com a minha nutricionista aí, a doutora Denise. Uma gratidão imensa por ela abraçar esse sistema familiar, porque dentro do meu sistema familiar a gente tem aí, acho que quem me acompanha já viu, né? Meu esposo é celíaco, não pode comer qualquer coisa. Tem uma filha que carrega a genética e daí ela come de tudo, graças a Deus, mas a gente tem que cuidar porque enquanto a doença não está ativada nela, então ela tem que comer o glúten de alguma forma. E daí é uma vigília constante, porque ela não pode contaminar o pai, né? Então a gente faz assim, duplas, triplas, quádruplas jornadas, porque daí com a questão do peso e as alergias alimentares, intolerante à lactose, a milho, milho não, perdão, amendoim, e daí agora descobrimos o níquel,
e que tem que estar dando uma olhada, né? Eu nem postei nada semana passada pra vocês porque eu tava super, super, super irritada com o exame aí que a doutora Tatiana me fez, que foram de todos os produtos que podem gerar alergias, que eram alergias que eu tinha durante muitos anos e não se cicatrizavam. E daí isso tá ligado à alimentação, porque em algum momento as alimentações contaminam, então a gente tem que estar olhando para isso. E claro, a minha pequena, que vocês acompanharam aí nos stories nesse final de semana, que é ela experienciando a alimentação e todos os feedbacks que eu coloquei aqui na live para vocês. Muito obrigada por vocês me acompanharem. Quem quiser saber mais aí, entra aí nos meus stories, vai me acompanhando, acompanha aí todos os meus feeds, que eu sempre coloco coisas interessantes para a gente refletir mesmo sobre os sentimentos, as emoções e os comportamentos. Se você acha que essa live pode influenciar alguém, pegue esse aviãozinho aí de feed, fala aí, ó, tá falando sobre a causa dos sofrimentos, porque a gente gera compulsões alimentares em gerais. Tem bastante coisa nessa área e a gente vai falando aí muito sobre os pensamentos, sentimentos e emoções. Gratidão imensa, principalmente o pessoal aí do Comer, Rezar e Amar, que a gente vai conversando todos os dias, né? A gente vai trocando ideias. Muito obrigado, um bom dia para vocês, uma ótima semana, né? E a gente se vê quarta-feira da semana que vem. Gratidão!